O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, sinagoga, vocês sabem, é o lugar em que os judeus partilhavam a palavra, se reuniam para ler os textos sagrados e meditá-los. Eles estavam reunidos e num dia de sábado. Dia de sábado é dia de descanso. Nenhuma outra atividade, além de meditar a palavra e de rezar, eram permitidas. Nenhum trabalho podia ser realizado. Vocês se lembram do texto originário, lá no Gênesis: Deus fez o mundo e no sétimo dia descansou. No dia de sábado, Deus descansa. E se, portanto, Deus descansa, todos devem descansar também. Deve ser um dia em que não se faz nenhum esforço, em que não se realiza nenhuma outra atividade a não ser a oração. Isso foi muito importante para os judeus. Quando eles foram arrancados da própria terra e perderam a terra natal, quando eles perderam o templo, quando eles estavam numa terra estrangeira, escravos, o sábado ainda era cumprido. O descanso sabático ainda era vivido, porque aí eles se recordavam que eles eram livres. Eles se recordavam que, embora eles estivessem numa terra estrangeira, eles eram livres. E Deus haveria também de libertá-los dessa terra estranha e devolvê-los à sua terra natal. Mas para Jesus as coisas são um pouco distintas. Para Jesus, Deus não descansa. Deus não descansa, mas trabalha. E trabalha sempre. Para quê? Deus trabalha sempre para que todos os seus filhos repousem nele. Como ele pode descansar ao ver alguém sofrer? Como ele pode descansar e não trabalhar ao ver seus filhos jogados e lançados no sofrimento? É preciso que todos entrem no sábado. Jesus compreende que todos devem entrar num sábado. Qual é este sábado? O repouso em Deus. Que todos possam encontrar em Deus descanso para suas aflições. Que todos possam encontrar em Deus descanso para suas angústias, um colo para suas lágrimas, repouso para o coração atribulado. Jesus não pode acreditar num Deus que descansa e fecha os olhos.
ao sofrimento humano. Seu Pai trabalha sempre e por isso Ele também trabalha, inclusive no dia de sábado. É nesse lugar de oração, nesse lugar de meditação da palavra, que há um homem com a mão seca. A mão é super simbólica aqui. Ela representa o toque. Ela representa o fazer. Ela representa a ação, a capacidade de agir. Esse homem está atrofiado na sua capacidade de tocar o outro, na sua capacidade de agir, de fazer acontecer. Dentro de um espaço sagrado, ele sequer é visto. Dentro de um espaço religioso, ele é posto à parte. Jesus faz diferente. Jesus pede para ele vir para o centro, vem para o meio. Olhem onde Jesus coloca o sofredor, no centro da sua atenção. Olhem onde Jesus coloca o sofredor, no centro da comunidade, para que a comunidade de fé jamais se esqueça de quem sofre. E então ele pergunta: o que é permitido num dia de sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? E ele explica o que é fazer o bem e o que é fazer o mal. Em seguida, salvar a vida ou deixá-la morrer? Salvar a vida é fazer o bem. Deixá-la morrer é fazer o mal. Jesus não pode deixar a vida morrer. E a gente não está falando dessa morte natural, não. Essa morte que vai nos acometer a todos. Todos nós vamos atravessar essa morte natural. Jesus está falando dessa morte que é ser posto à parte. A morte por causa da indiferença. A morte por causa do egoísmo, da falta de solidariedade. A morte porque não há toque. A morte porque não há ação. Não se faz acontecer. A vida fica seca como a mão seca. Os corações ficam secos como a mão seca. Tudo vai ressequindo. E é por isso que Jesus cura a mão atrofiada, como um símbolo de que aquilo que está seco, árido, precisa ser curado também em nós. De que a vida precisa voltar a acontecer e nós precisamos fazer algo com as nossas mãos. Que as nossas mãos precisam trabalhar para fazer acontecer o novo, salvar e não deixar morrer. Quantas vezes nós vemos deixar morrer e não dizemos nada? Quantas vezes nós assistimos políticas de morte que deixam morrer e não fazemos ou falamos nada? Quantas vezes somos nós que não estendemos a mão? E olhem que bonito, porque a cura de Jesus começa assim: estende a mão. Então a gente entende que o que Jesus cura é a nossa capacidade de estender a mão. O que precisa ser curado é a nossa capacidade de esticar a mão para o outro, de estender a mão para as necessidades alheias, de estender a mão na acolhida, de estender a mão na vitória contra preconceitos, indiferenças. Estende a mão. Põe no centro e pede, estende a mão. Que a gente seja capaz, então, de estender a mão. Que a gente seja capaz de toque. Nós estamos numa pandemia que nos proíbe o toque, que nos impede o toque. Mas há tantas maneiras de tocar, com o olhar, com a palavra, com o prestar ouvidos, com a presença. Há tantos modos de vencer tudo aquilo que em nós está ressequido. Cuidado, nós vivemos num tempo de indiferenças
e vão secando nossas mãos, nossos pés, nossos olhos, nossos ouvidos, até que a vida inteira esteja seca, árida, sem vida, ela mesma. Peçamos a este Espírito que chove como orvalho, para que ele molhe tudo aquilo que em nós vai secando, regue em nós tudo isso e torne o nosso coração e a nossa vida um terreno mais frutífero. Muitas vezes a religião é o lugar onde as coisas secam, infelizmente. Ao invés de ser um espaço onde as coisas amolecem, onde o coração seco amolece, onde os sulcos áridos do nosso terreno pedregoso vão abrindo, amolecendo, para receber a semente, florescer e frutificar. Mas Jesus, como a primeira leitura nos diz, é alguém diferente. Ele é um sacerdote segundo uma outra ordem, a ordem de Melquisedeque, a ordem da justiça. Como vocês ouviram na primeira leitura, Melquisedeque significa isso, pai da justiça, pai de Salém ou pai da paz, rei, melhor dizendo, rei da justiça, rei de Salém, rei da paz. Quer dizer que Jesus é um sacerdote que por onde passa realiza a justiça do Pai. E por onde passa ele gera a paz que o Pai quer. É esse o sábado de Jesus. Quando o mundo injusto vai se tornando mais justo. Quando os conflitos, as guerras e as divisões vão dando lugar à paz. Aí há descanso. Aí há repouso. Aí há o sábado que Cristo quer. Amém.